Olá pessoal, eu sou a Mari, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber as atualizações. Não esquece de deixar o joinha e um comentário aqui embaixo pra gente conversar. Hoje eu tô aqui para responder a tag Volta ao Mundo em Livros, criada pela Camila Navarro, do blog Viajando. Eu vou deixar os links aqui no box de informações para vocês irem lá conhecer o canal da Camila. Ela tem um projeto muito legal, que é de ler um livro de cada país. E eu adoro os vídeos dela, vão lá conferir se você ainda não conhece. São 15 categorias, vamos começar. Então vamos lá. Um livro de um país que você sonha em conhecer. Bom, eu sonho em conhecer a Itália. E aí eu ia indicar pra vocês Dias de Abandono, da Elena Ferrante. Mas como Elena Ferrante tá no hype, né, tá em voga, tá todo mundo falando da Elena Ferrante, eu achei que eu podia fazer um pouquinho diferente, então eu vou falar sobre O Aliciador, do Dica Risi. Esse livro, ele é incrível. Eu li ele em 2010, é um thriller policial e ele me deu muito medo, apesar de não ser um livro propriamente de terror. É daqueles livros que me deixam super atenta a qualquer barulhinho que eu ouvia eu já me assustava, eu tinha que ver 2, 3 vezes se a porta estava trancada antes de eu dormir, se a janela estava fechada, coisas assim. Vai contar a história então de um criminologista e uma equipe de investigação de homicídios. Eles encontram 6 braços de crianças de 9 a 13 anos. É isso. Eles são desenterrados no bosque e aí conforme os corpos vão aparecendo, né, porque eles só encontram os braços, conforme esses corpos vão aparecendo, são de 5 crianças que já tinham sido reportadas como desaparecidas, e aí eles têm esperança que essa última criança ainda esteja viva. Então vai ter essa corrida contra o tempo pra eles descobrirem quem tá fazendo tudo isso, começa as investigações, enfim. Você nunca vai descobrir quem é o vilão dessa história. Nunca. Se você já leu e descobriu quem era antes de ser revelado, me conte, porque olha, livraço. 2. Um livro estrangeiro que fale do Brasil. Bom, existem muitos, não é? Verdade. Sempre leio um livro e falo, nossa, olha o Brasil, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo. Mas quando eu preciso, eu só consigo lembrar de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu também lembrei de Amanhecer, mas odiei aquele livro. Enfim, então eu não preciso falar muito sobre Harry, né? O Brasil é citado aqui logo no comecinho, quando eles estão se preparando lá para assistir o torneio mundial lá de quadribol. E aí eles comentam que o Gui teve uma correspondente no Brasil, ele queria ter viajado de intercâmbio pra lá, mas os pais não tinham dinheiro, blá blá blá, enfim. Harry Potter, se você não leu, leia, gente, vale a pena, tá? Se dispa dos seus preconceitos antes de começar a ler, leia, é bom. Livro censurado em seu país de origem. Bom, eu escolhi Cisnes Selvagens, da Jun Chan, e eu não vou falar muito sobre esse livro porque recentemente eu falei sobre indicação de livros de não ficção. Enfim, conta a história dessas 3 mulheres, que é avó, mãe e filha, como foi a vida delas lá na China. Então passa começa com a avó na época do imperador, depois passa pra mãe, que é a época de ditadura, que é a época do Mao Tse Tung, e depois pra filha, quando o comunismo já não é mais aquele ideal. Enfim, esse livro é proibido na China, todos os livros dessa autora são, e se eu não me engano, a autora, ela é exilada, ela também não pode entrar lá, se eu não me engano. Um livro que retrate uma religião não cristã. Bom, eu escolhi A Casa do Céu, da Amanda Lindhout e da Sarah Corbett. Essa é a história da Amanda. Ela é jornalista e ela viajava o mundo como mochileira, até que em 2008 ela foi para Somália e no 4º dia que ela estava lá, ela foi sequestrada por islâmicos radicais e ela ficou em cativeiro por 460 dias. Eu acho que esse livro aqui, ele é bem forte e ele vai falar sobre uma religião não cristã, sobre o fanatismo, sobre como o excesso pode fazer mal e como eles impuseram essa religião, essa crença pra Amanda e como a Amanda aceitou se converter pra continuar vivendo, né? Enfim, é um livro muito pesado e muito tocante, e pra quem gosta de biografia, não ficção, eu também recomendo. Um livro sobre uma ditadura. Bom, eu poderia falar de Cisnes Selvagens novamente, mas eu escolhi um livro
que ele fala levemente sobre a ditadura, que é A Contadora de Filmes, do Hernan Rivera Letelier, enfim. Esse livro aqui, ele é da Cosac Naif, e no final do livro vai falar sobre o golpe do Pinochet e como mudou a vida da garotinha, que é a Maria Margarita. Não sei porque eu quero Margarita, que é a história da Maria Margarita. Ela é a filha mais nova e de uma família de mineradores, e eles são muito pobres e eles vivem ali numa comunidade. E aí não tem dinheiro pra todo mundo ir no cinema, então vai só a Maria Margarita e ela chega em casa e depois conta a história pros familiares. É um livro muito incrível. Eu acho que infelizmente ele tá esgotado, mas se vocês encontrarem por aí, vale a pena, tá? Um livro que quebra estereótipos. Bom, eu resolvi escolher Os Velhos Também Querem Viver, do Gonçalo M. Tavares. Esse livro aqui, ele é uma novela-poema, eu acho que ele pode ser classificado como novela. Ele é bem diferentão, assim, a narrativa dele. E eu gostei muito, foi um dos primeiros livros que eu li, assim, pra sair da bolha que eu estava, de YA. E eu gostei demais. Vai contar a história de um rapaz que ele é atingido por um sniper em Sarajevo, e aí é dado pra ele a opção de vida. Ele não precisa morrer, mas alguém tem que morrer no lugar dele. E aí o seu pai se recusa a morrer em seu lugar. E todo mundo fica meio chocado, porque, né, é um pai, já é um senhor mais velho, já viveu muito. Então quebra esse estereótipo de que só porque você é mais velho, você já não quer mais viver, você tem que abrir mão da sua vida, do que te resta, da sua sabedoria, pra dar vida a um jovem. É muito legal esse livro, é rapidinho de ler e eu gostei demais. Um livro que retrate a vida de imigrantes, e eu não consegui pensar em outro senão Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro aqui vai contar a história, eu esqueci do nome da personagem, gente, Ifemelu. Ela foi para os Estados Unidos, ela saiu de Lagos e foi morar nos Estados Unidos, e conta muito bem como que foi essa adaptação, tanto de vida nova, de novos padrões, e de ela se enxergar como negra ali nos Estados Unidos, porque lá em Lagos ela não se enxergava como uma diferente, né? Então esse livro é muito bom, eu gostei demais, apesar de ter algumas falhas e tal, não é perfeito, mas é um livro muito bom que vale a pena ser lido. Um livro sobre guerra fora da Europa, e eu escolhi Filhos do Jacarandá, da Sahar Deligiani. Esse livro aqui foi lançado pela Globo Livros. Eu gostei muito. Ele vai se passar entre 1983 e 2011 e vai falar um pouquinho da guerra Irã-Iraque. Também fala sobre a revolução, a queda do Shah, a ascensão do Ayatollah Khomeini, como que os protagonistas da revolução foram presos e sofreram. Vai contar a história de 3 pessoas que acabam se entrelaçando de alguma forma aí, que a vida delas se entrelaçam. É um livro muito tocante, eu gostei demais. Um livro que ainda não foi publicado no Brasil. Bom, os últimos livros que eu tenho lido em inglês, eu leio muito livro em inglês, mas são livros para o trabalho, eu não posso nem pensar em cogitar em falar sobre eles aqui. Então, o último livro em inglês que eu li, que não era para o trabalho e não foi lançado no Brasil, é French Love Poems, que eu comprei lá em Paris. E é uma seleção de alguns poemas em francês que tá translated, que tá traduzido pro inglês, e eu gostei bastante. É um livro pequenininho, pra mim que não estou muito acostumada, não sou leitora de poema, não sou leitora de poesia, então pra mim foi muito legal, foi muito bacana, eu gostei bastante. Sobre colonialismo. E aí vamos voltar para a Mariana estudante e eu vou falar de O Guarani, do José de Alencar. Eu li esse livro, gente, antes de prestar vestibular. Essa edição aqui, eu acho que ela é de 95,
Foi um dos únicos livros que eu li para vestibular, assim, que eu gostei demais. Esse e um outro que eu também vou comentar aqui, muita calma nessa hora, são muitas indicações hoje. O Guarani é do José de Alencar e ele é uma história muito romântica e ele retrata, assim, a época do romantismo no Brasil muito bem. Vai contar a história do Peri, que é um índio, e da Ceci, que é filha de uma família portuguesa que veio pro Brasil, e aí os dois acabam se envolvendo, e tem toda essa história do índio, da colônia brasileira, da colônia de Portugal, enfim. É um livro muito bom que eu preciso reler para fazer uma resenha legal para vocês. Um livro sobre a escravidão. E aí, o bicho pegou, porque eu consigo me lembrar da escrava Isaura, a senzala, mas eu não consigo me lembrar nem do enredo pra falar pra vocês. Então, assim, o último livro que eu li que tem escravidão é o Chains, da Laurie Halse Anderson. Ele não foi lançado no Brasil, ele é um livro YA, ele é jovem adulto, mas na verdade eu acho que ele é um pouquinho antes, middle grade, de infanto-juvenil pra jovem adulto. Eu gostei, mas é daqueles livros que eu quase não me lembro, porque não me marcou tanto assim. Vai contar a história de duas garotas que eram escravas, e a dona delas morreu, e antes de morrer a dona falou que elas seriam livres. Só que a pessoa que fez essa documentação foi embora enquanto a senhora morreu, e aí elas não tinham nenhuma prova de que elas estariam livres após a morte da senhora. E aí o sobrinho ou primo, algum parente mesquinho dessa senhora não abre mão dessas garotas e vende para uma família que vai para os Estados Unidos, vai para Nova York, se eu não me engano, e aí as garotas, elas acabam ali tentando fazer de tudo para conseguir liberdade. Um livro sobre um conflito ainda vigente. E aí, aproveitando essa onda YA, que eu já li muito YA nessa minha vida, não nego, eu vou indicar Uma Garrafa no Mar de Gaza, que é da Valerie Zannati. Esse livro aqui, ele se passa, né, na faixa de Gaza, e é uma garota que tá de um lado e ela conversa com um garoto que tá do outro lado. Ela manda uma mensagem, ele responde em e-mail e mostra um pouquinho sobre esse conflito que é muito complicado de se explicar, de se entender, e que dura tantos anos, e que vira e mexe, quando a gente acha que vai ter paz ali naquela região, eles começam de novo a briga. Se eu não me engano, teve filme, inclusive eu acho que essa é a capa do filme, e eu gostei bastante do livro. Um livro que retrate a situação das mulheres, e eu escolhi Persépolis, da Marjane Satrapi. Essa HQ, ela é incrível, incrível. Vai falar sobre a própria Marjane, é não ficção. E, se eu não me engano, eu indiquei nos livros de não ficção, não, eu indiquei Maus, né? Mas Persépolis, ó, pau a pau com Maus. Vai contar a história da Marjane, então, ela nasceu em Teherã, e aí vai contar sobre como ela era criança, os pais dela eram bem liberais, e aí chegou no poder o pessoal que fez ela começar a usar véu e mudar as coisas lá no ensino, na escola, e como ela era uma garota que não se encaixava, e aí os pais mandaram ela estudar fora, enfim. É muito incrível. Mais uma vez, desfa-se do seu preconceito e vai ler essa HQ. Bom, agora é um livro de cada continente, começando com América do Sul, e eu não posso deixar de falar de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu escolhi falar de uma literatura nacional para América do Sul, e eu tenho essa edição incrível da Carambaia. Ela é divina, ela é muito linda, e eu vou reler. Então a folha de guarda é simplesinha, mas aqui tem algumas ilustrações. Gente, esse livro não é merchan, não é public post, é só porque merece. Merece. Uma puta de uma história, com uma puta de uma edição incrível. Eu vou reler pra fazer resenha pra vocês. América Central. Eu escolhi O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutiérrez. Eu falei desse livro também há pouco tempo. O autor é cubano, o livro se passa em Cuba e eu gostei muito, quero ler mais coisas desse autor. América do Norte, eu tinha muitas opções, e eu acabei
acabei escolhendo E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. E, gente, esse livro aqui, ele foi muito surpreendente pra mim, porque eu achei que quando você começa a ler esse livro, vai contar a história da Scarlett O'Hara, muita gente conhece pelo filme. E aí, eu achava que a Scarlett era aquela menininha mimadinha, ai, eu sou a garota mais bonita do condado, todos me querem, nananã, nananã, mas o que eu quero não me quer. Então, assim, tem essa parte de romance romântico mesmo, mas o livro vai muito além disso, muito além disso. É uma história sensacional que eu indico pra todo mundo ler. Ele se passa um pouquinho antes da Guerra Civil Americana, né, depois durante essa Guerra Civil e quando a guerra acaba. É incrível, gente, é muito sensacional. Vou falar de novo, é incrível. África. E eu escolhi Hibisco Roxo, de novo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Mas são dois livros bem diferentes, por isso que eles estão em categorias diferentes. E eu confesso com um pouquinho de vergonha de que eu não tinha outra opção pra colocar aqui no continente africano. E Hibisco Roxo é apenas incrível. É meu preferido da Chimamanda. Eu ainda não li Meio Sol Amarelo, mas eu prefiro Hibisco Roxo a Americaná. Esse daqui vai contar a história da Cambile, que é uma garota. Ela tá ali na adolescência e ela tem um pai muito repressor. O livro trata de vários temas, né? Hipocrisia, principalmente, a parte de como a religião é imposta ali por alguém e como que o pai da Cambile ali, ele renega suas origens, ele renega seu próprio pai, porque o pai não quer ser católico, ele se mantém às religiões antigas, e a Cambile, ela vai descobrir um novo mundo com a sua tia. É sensacional, gente. Leiam. Europa, e aqui eu poderia indicar muitos livros. Infelizmente, o mapa geográfico de literatura aqui dessa pessoa que vos fala é bem desigual, e depois dessa tag eu vou procurar mudar um pouquinho isso. Se bem que quem assistiu o meu último book haul deve ter percebido que eu comprei bastante livro diferente de autores que eu quero conhecer, e tem um monte de livro japonês lá pra eu ler, então estou bem ansiosa. E não, eu não vou indicar Alice pra vocês, apesar de eu já estar citando aqui, né? Eu vou indicar David Copperfield, do Charles Dickens, que é o meu livro preferido do autor até o momento e é um dos meus autores preferidos da vida. Eu amo demais esse livro aqui, é um romance de formação, vai contar a história do David Copperfield. Então, gente, vocês precisam saber duas coisas sobre esse livro. É um romance de formação e outra que ele é do Charles Dickens. Não tenham medo deste pequeno tijolinho. Essa minha edição aqui é da Kozak Naif. É uma edição belíssima. Aqui no fundo tem aqui, ó, a letrinha do Charles Dickens. E, gente, não se assustem, tá? Com o tamanho dele, não tem capítulo mais bonito nesse mundo que A Tempestade. É apenas incrível. Leiam. Ásia, e a minha indicação é um livro da China, As Hus, do Mo Yan, que é vencedor do Prêmio Nobel. É um livro que vai contar, se passa na China comunista, né? E vai contar sobre como foi a implementação da política de filho único. Então, é um livro bem dolorido, conta a história de uma parteira. Ela era obrigada a fazer valer essa lei de filho único aqui, nessa época em que o livro se passa. É uma história muito dura, muito difícil, e para quem quer saber um pouquinho mais sobre como era viver no comunismo do Mao Tse Tung, é uma boa leitura, apesar de ser bem amenizado em relação a Cisnes Selvagens, tanto que os livros do Mo Yan, eles não são proibidos lá na China, não são censurados lá. E para fechar as indicações, temos Oceania, e eu escolhi O Caminho Estreito para os Confins do Norte, que o autor nasceu na Tasmânia. Eu falei sobre ele também recentemente por aqui, então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês irem lá conferir. É um livro muito incrível, ele foi ganhador do Man Booker Prize, e o começo dele não é muito fácil, porque é uma narrativa bem peculiar, mas vale muito a pena insistir e passar das 100 páginas.
Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Camila, muitíssimo obrigada por ter me tagueado. Eu adorei. Me fez refletir sobre as minhas leituras quando eu achei que eu estava lá diversificando bastante. E eu fui colocar isso no papel, eu realmente vi que não, eu tenho muito ainda que diversificar minhas leituras, então eu tenho muito chão pela frente. Enfim, adorei responder, não foi muito fácil, mas eu gostei, foi bem divertido. Quem quiser responder, sinta-se à vontade, deixem os links aqui embaixo se vocês responderem que eu quero lá assistir, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!